por lá. Em Belo Horizonte, um deles foi aquela transmissão comunitária, ou seja, a pessoa contraiu a doença dentro da cidade. Por isso, as medidas de prevenção estão cada vez mais rígidas em todo o estado. A Prefeitura de Belo Horizonte criou um comitê de enfrentamento da pandemia. Numa transmissão pela internet, o prefeito Alexandre Calil anunciou que não convocará mais entrevistas coletivas e falou sobre as novas medidas que passam a ser adotadas na capital mineira. Eu suspendi qualquer tipo de alvará público ou particular. Estão suspensos por data indeterminada. Todos os profissionais de saúde que entrariam em férias ou estão de férias serão visitados para voltar. Todos os prédios da prefeitura já foram esvaziados, mas os servidores públicos terão que trabalhar de casa. O prefeito também recomendou que os cemitérios realizem velórios e enterros de maneira mais rápida. Feiras municipais estão suspensas, assim como a visitação de parques, inclusive do Jardim Zoológico. Os refeitórios também terão que adaptar o funcionamento às medidas de prevenção. Belo Horizonte tem 5 restaurantes populares que recebem todos os dias milhares de pessoas, principalmente de baixa renda. As refeições custam R$ 3. Para continuar atendendo, as pessoas vão precisar pegar uma senha, retirar a refeição e comer fora do restaurante. Ninguém pode almoçar dentro do salão. São novos tempos para a cidade que é conhecida como a capital nacional dos botecos. O setor de bares e restaurantes teme queda de faturamento nos próximos dias e já emitiu nota orientando todos os empresários a adotarem nova postura para garantir a segurança dos clientes. Mesas com distanciamento de 2 metros, de termos cadeiras com espaçamento de 1 metro. Isso está sendo seguido pelos restaurantes. A orientação é que todos os bares e restaurantes tragam a sua capacidade para 50%. Com essa mudança, a gente diminui a aglomeração das pessoas nos bares. Os shoppings também continuam de portas abertas, mas a partir de hoje deverão funcionar com horário diferenciado, de meio-dia às 8 da noite. Aqui em BH, vários centros de compras já informaram que vão aderir a essa orientação. O governador Romeu Zema voltou a despachar da cidade administrativa de Minas após resultado do exame que comprovou que ele não está com a Covid-19. As medidas do estado continuam rígidas. Só nesta semana, cerca de 300 audiências de conciliação foram suspensas no Tribunal de Justiça. Vou voltar a falar com a Flávia Alvarenga, lá em Brasília, porque a partir de hoje, né, Flávia, a fronteira do Brasil com a Venezuela está fechada por determinação do governo federal. Isso mesmo, Maju. É um fechamento temporário por 15 dias, mas na fronteira terrestre. E foi uma reação da Vigilância Sanitária, que alegou o seguinte: a dificuldade do Sistema Único de Saúde comportar o atendimento aos estrangeiros. Brasileiro, naturalizado brasileiro ou imigrante com autorização de residência fixa no Brasil, essas pessoas ainda podem cruzar a fronteira via terrestre. Estão mantidos o transporte de cargas e também as ações humanitárias. E hoje, a Agência Nacional de Transportes Terrestres suspendeu o transporte internacional rodoviário de passageiros. Regra, portanto, já está valendo. E pela manhã houve uma reunião por meio de videoconferência entre os presidentes do Paraguai, do Peru, Chile, Colômbia e também com o presidente Jair Bolsonaro e outros países da América do Sul para tratar exatamente de medidas e estratégias que estão sendo adotadas durante todo esse problema, né, das dificuldades por causa do coronavírus. Eles falaram, por exemplo, de divulgação de dados, medidas que podem ser adotadas em conjunto, informações que devem ser compartilhadas, como medidas, por exemplo, cancelamento de voos e também até a compra conjunta de insumos e remédios por meio da OPAS, a Organização Pan-Americana em Saúde. Maju. Agradeço a Flávia em Brasília e a gente vai ao vivo agora à região da fronteira do Brasil com a Venezuela. Quem está lá é o repórter Igor Duarte. Igor, qual a situação por aí no momento? Boa tarde. Oi, Maju, boa tarde a você, boa tarde a todos. O Brasil com a Venezuela foi
de 9h40 da manhã, horário de Brasília, e deve permanecer fechada por 15 dias, obedecendo o decreto do presidente Jair Bolsonaro, decreto esse que foi publicado por volta da meia-noite no Diário Oficial da União. Ele determina que apenas caminhões podem entrar já diante venezuelanos, outros estrangeiros. Por aqui ela foi reforçada, além dos homens do Exército e também da Polícia Federal, também agora conta com a ajuda dos homens da Força Nacional de Segurança. O governador do estado, Antônio Denário, já havia se posicionado, já havia pedido o fechamento da fronteira. Ele acredita que a entrada de pessoas que possam estar infectadas com o coronavírus pode sobrecarregar o sistema de saúde, que já é muito complicado por aqui, com falta de médicos, com a falta também, com a demora para os exames e cirurgias. Aqui no estado de Roraima, são 9 o número de casos suspeitos, portanto, mas nenhum deles foi confirmado. Outro fator que pesou bastante para essa decisão é o número de infectados na Venezuela, que já soma 33 casos confirmados. Maju. Obrigada, Igor. E da fronteira com a Venezuela, a gente vai para a fronteira com a Bolívia. Bolívia determinou ontem um toque de recolher, além do fechamento das fronteiras. O repórter José Pereira está em Cáceres, que é uma cidade que fica mais próxima aí da fronteira entre os dois países, e traz mais informações para a gente. Oi, José, boa tarde. Oi, Maju, boa tarde para você, uma boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente. Pois é, nós fomos até a cidade de São Matias, que é a primeira cidade boliviana depois da fronteira do Brasil com a Bolívia. Fica a cerca de 10 quilômetros, é bem pertinho. E a situação por lá está bem preocupante, a população está com muito medo, depois ainda mais dessa decisão do governo de fechar a fronteira, né? A população pegou essa notícia de surpresa e isso deve acontecer nas próximas 72 horas ou até antes, segundo o governo boliviano. Mas o que isso impacta para a gente? É que aproximadamente 6 mil brasileiros estudam na Bolívia. Muitos fazem faculdade de medicina, a maioria está em Santa Cruz de la Sierra. Antes eles estavam tentando voltar para o Brasil. Agora, então, mais ainda, né? É uma verdadeira corrida contra o tempo. Além de fechar a fronteira, o governo boliviano também determinou o toque de recolher que começa hoje e não tem data para terminar. Vai das 5 horas da tarde até as 5 horas da manhã do outro dia. Nesse período de 12 horas, ninguém pode sair de casa, nenhum estabelecimento comercial pode ser aberto. Lembrando ainda que a Bolívia já confirmou 12 casos do novo coronavírus. Maju, é a fronteira em alerta. Eu volto com você. Obrigada, José, trazendo informações. 6 mil brasileiros estudando lá na Bolívia. Em outros países da América do Sul, como Paraguai e Peru, o fechamento das fronteiras está dificultando o retorno de brasileiros. A cena fez muita gente parar e registrar. Já faz 12 anos já que eu estou passando aqui a ponte, nunca assim. A ponte internacional Amizade liga Foz do Iguaçu, no Brasil, à cidade do Leste, no Paraguai, um importante centro comercial de produtos importados. Em dias normais, passam por aqui, em média, 100 mil pessoas e 40 mil carros por dia. Agora, a situação é esta. A crise provocada pelo novo coronavírus deixou deserta a fronteira mais movimentada do Brasil. O controle no lado paraguaio é feito pelo Exército. Só entram paraguaios ou estrangeiros residentes com documentação em ordem. E eles terão de ficar em quarentena por 2 semanas. A saída do país só é permitida para estrangeiros ou quem precisa fazer tratamento de saúde no Brasil. Estudantes brasileiros residentes no Paraguai foram surpreendidos ao tentar retornar ao Brasil. Como eles possuem documentação paraguaia, estão sendo considerados cidadãos do país e impedidos de cruzar a fronteira. Tinha fila hoje cedo no controle de imigração. As primas de Feira de Santana, Bahia, foram barradas. A gente não tem como sair porque a gente já tem o documento provisório. E aí eles não permitem mais a saída, mas a gente já tem passagem comprada para ir para as nossas cidades. No Peru, turistas brasileiros seguem com dificuldade para deixar o país. As fronteiras foram fechadas no domingo, quando o governo peruano decretou estado de emergência para conter o avanço do novo coronavírus. Ontem foi autorizada a retirada dos estrangeiros que estão no país. O Itamaraty informou que negocia com companhias aéreas voos para retirar os brasileiros retidos no Peru.
mas não deu prazo para isso acontecer. Então a gente ainda está totalmente desamparado e a cada tempo que a gente fica aqui, a situação fica mais complicada. Nós não temos dinheiro para ficar todo esse tempo aqui, não tem como ir num banco porque não tem transporte. Segundo o Itamaraty, o Serviço de Imigrações peruano estima que há hoje 3.700 turistas brasileiros no Peru. E o governo chileno decretou hoje estado de catástrofe por causa do novo coronavírus. Com a medida que foi anunciada pelo presidente Sebastião Pinheira, o governo pode restringir o trânsito, proibir eventos. O governo já tinha determinado o fechamento das fronteiras. Até o momento, o Chile tem 238 casos de infecção por coronavírus confirmados. E aqui no Brasil, o Ministério da Educação é que aqui 15 dias definir as e essa pandemia do novo coronavírus botou um ponto de trabalhadores e os patrões. O que fazer nessa época em que a circulação está restrita e que o isolamento social é recomendado? Mais de 6 milhões de trabalhadores domésticos, brasileiras e brasileiros que nesses tempos de coronavírus, divididos entre a recomendação de ficar em casa e se proteger e a necessidade de sair para conseguir pagar as contas. A lei trabalhista prevê algumas possibilidades para empregados e empregadores, como férias antecipadas ou licença remunerada com algum tipo de compensação futura. Se ele põe com compensação, ele vai combinar que, posteriormente, quando voltar à normalidade, ela pode fazer uma hora extra, de repente trabalhar eventualmente no sábado ou domingo, de acordo com o que eles combinarem. Se a decisão do empregado for ficar temporariamente na casa do empregador para evitar deslocamento, é preciso estabelecer horários de trabalho, se for o caso. Se o empregado não puder trabalhar porque está doente ou de quarentena por suspeita de doença, as faltas não podem ser descontadas. Se o empregador ou alguém da família dele estiver doente, o empregado também pode se recusar a trabalhar sem ser descontado. A recomendação do Instituto Doméstica Legal é que todos os sejam liberados do serviço, já que fazem parte de um grupo de risco. Vamos dar ao empregado doméstico as mesmas condições que eu desejo para mim e para os meus familiares. Na segunda-feira, a Vanessa foi liberada pela dona da casa onde trabalha. Ela continua recebendo salário e agora só precisa se preocupar em se proteger dentro da casa dela. Porque nesse momento ela pensou no outro, ela pensou em mim, na dificuldade que seria não ter esse benefício, né? E também, principalmente em relação à minha saúde. As leis protegem as empregadas que têm carteira assinada, mas o número de empregadas que trabalham na informalidade é muito maior. E no caso das diaristas, grupo formado por aproximadamente 2,5 milhões de pessoas, a lei não prevê nenhuma obrigação por parte de quem contrata o serviço. Mas existe um apelo circulando, inclusive pelas redes sociais, para que todos aqueles que puderem continuem pagando a quem lhes presta serviço, mesmo que o serviço não tenha sido prestado. Num momento difícil como esse, empatia também é um bom remédio. E esse momento também dá para aproveitar para ensinar crianças, meninos e meninas a cuidarem, né? Pequenas tarefas que eles possam fazer, arrumar a cama, enfim, limpar o prato, é importante. E ainda hoje, mais um dia tenso no mercado financeiro, a sexta vez no mês, os negócios. Como vai ser o fechamento dos shoppings aqui em São Paulo e a seguir já cansado. De tantas preocupações, queremos tirar pelo menos uma da sua cabeça. Você, cliente Itaú, pessoa